Irmãos, muitos de nós não damos aula em EBD, não dirigimos o culto, não pregamos no púlpito, mas nós temos sido instrumentos de Deus no nosso trabalho, na nossa residência, aonde nós estivermos levando, conduzindo pessoas aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, na versão Nova Almeida atualizada, no verso 38, o Senhor Jesus Cristo dirige a 2 discípulos de João Batista a seguinte pergunta: o que vocês estão procurando? No deslocamento para a região onde eu residia, na região dos lagos, há um outdoor trazendo a seguinte mensagem: cuidado, quem você segue pode estar perdido. Então aqui nós estamos diante de uma pergunta feita pelo Senhor Jesus Cristo, perguntando para ele o que vocês estão procurando, ainda que a máxima, o jargão popular diz quem procura acha, mas nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica onde os discípulos de João Batista estão passando pelo momento de transição, ou seja, eles estão deixando de ser discípulos de João Batista para se tornarem discípulos do Senhor Jesus Cristo. No verso 35 diz que João estava na companhia de 2 dos seus discípulos. A Bíblia deixa claro que um deles é André, irmão de Simão Pedro. Esse André ele tinha por característica levar pessoas a Jesus. Esse é o mesmo André que, quando tem um encontro com Jesus, corre para o seu irmão e diz que achamos o Messias. Esse é o mesmo André que pega um menino que tinha 5 pães e 2 peixes e leva até a Jesus. Esse é o mesmo André que leva os gregos também até o Senhor Jesus. Era característica dele, André, levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. André hoje é muito mais conhecido pela proeminência do seu irmão e não da vida dele. Ele tem uma simplicidade que o caracteriza não como um excelente pregador, mas como um excelente discipulador. Alguém que levava pessoas para que elas pudessem seguir a Jesus. Talvez, irmãos, muitos de nós não damos aula em EBD, não dirigimos o culto, não pregamos no púlpito, mas nós temos sido instrumentos de Deus no nosso trabalho, na nossa residência, aonde nós estivermos levando, conduzindo pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, que é uma tarefa muito mais desafiadora do que essas anteriormente citadas por mim. E nós vamos entender, irmãos, que fala de 2 omitindo quem era o segundo discípulo. Como falei para os irmãos, o Evangelho de João, quando cita esse nome João, refere-se ao Batista e não ao evangelista. Então aqui é uma probabilidade muito grande do segundo discípulo ser João, o evangelista. João aqui ele faz a omissão do seu próprio nome, talvez o caracterizando como alguém muito simples, muito humilde, que não queria trazer ao conhecimento de todos que ele era esse segundo discípulo de João Batista que agora está seguindo a Jesus. Nós vamos entender, irmãos, que João Batista, mais uma vez, se caracteriza como líder altruísta, ou seja, ele não queria de forma nenhuma fazer algo esperando reconhecimento ou até mesmo recompensa. Ele estava levando, conduzindo pessoas, porque ele sabia que um dia marcante o Senhor Jesus Cristo iniciaria o seu ministério e essas pessoas deixariam de segui-lo. Para ele, 0 de problema. Não quero protagonismo nessa obra onde ele, Jesus, é o único que pode realizar aquilo que ele não podia. João veio antes com batismo de arrependimento, mas depois dele viria um outro que batizaria com o Espírito Santo, selando essas pessoas como propriedade exclusiva de Deus.
Verso 36 diz: vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. É a segunda vez que João está autenticando, que João está comprovando, que João está afirmando. Ele é o Messias, que no hebraico tem esse nome, mas que no grego ele é o Cristo, ou seja, a tradução, ele é o ungido de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem. Ele está dizendo de forma muito clara, é ele que é o Salvador, não sou eu. Quando anteriormente ele foi questionado, quem é você? Ele falou, eu não sou o Cristo, eu não sou Moisés, eu não sou Elias, eu sou João, eu sou o precursor, eu vim apenas preparar o caminho, batizando para que as pessoas pudessem manifestar o seu arrependimento. Mas a Bíblia vai também nos dizer, irmãos, que os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram a Jesus. João, naquela hora, não estava fazendo daquele momento uma concorrência, ele não estava se opondo. É mais ou menos o seguinte, irmãos, é como se nós tivéssemos alguém entre nós falando, eu vou congregar numa outra igreja da mesma fé e ordem. Nós falaríamos que Deus te abençoe, meu irmão, porque nós vamos entender que o grande perigo é que ele se perdesse. Mas aqui essa transição está acontecendo. Os 2 discípulos que estavam com João falaram, agora eu vou seguir o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse profeta que estava sendo aguardado, proferido por Moisés, que um dia ele viria, é esse que nós vamos seguir. João Batista não reluta, João Batista não cria nenhuma controvérsia, ele não impõe nada para aqueles homens, é mais ou menos o seguinte, a minha missão está cumprida, quem vai dar o crescimento, eles que vão permanecer agora seguindo ao Salvador do mundo. As pessoas hoje, irmãos, não precisamos ter referência hoje, no que diz respeito à igreja maior ou menor, através da sua parte estrutural, mas sim é o que hoje nós estamos preocupados, é de estarmos congregando em igrejas que têm a primazia da palavra de Deus como seu norte, como a sua prioridade, como aquilo que vai estar nos conduzindo. E aqui ele está diante de uma situação que André e João vão seguir a Jesus após o seu próprio testemunho. Ele está entendendo, eu estou caminhando, estou conduzindo pessoas, não apenas para fazer parte de um grupo, mas muito mais para que elas possam estar sendo inseridas no reino de Deus. No verso 38 diz, Jesus disse aos seus discípulos, o que vocês estão procurando? E eles disseram para Jesus, Rabi, aonde o senhor mora? A palavra Rabi quer dizer mestre, traz a conotação de alguns homens no primeiro século que se preparavam para poder receber esse título. Jesus está sendo chamado de mestre porque o é por excelência, porque ele é vindo da parte de Deus e já traz consigo conhecimento de todas as coisas, porque dentre os seus atributos ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele não se manifesta apenas como um Salvador, mas como o Filho de Deus que está desde o princípio de todas as coisas com o Pai. Aonde o Senhor mora? Jesus não tem lugar, irmãos, para inclinar a sua própria cabeça. Jesus está agora no ministério terreno, fazendo o translado, a transição, a sua caminhada. E aqui nesse capítulo nós vamos ver que já tem 6 discípulos que ele está chamando, eles estão o seguindo, sobretudo porque Deus está agindo no coração desses discípulos para que eles pudessem entender que não seguiam a homem, a João Batista, mas sim seguindo ao Senhor. Durante algum tempo, irmãos, numa igreja no Rio, as pessoas não se identificavam como sendo membros daquela igreja. Elas se identificavam como dizendo, sou ovelha do pastor tal. A proeminência maior era sobre o pastor. Não pode ser, a proeminência é
a Jesus, nós seguimos congregando na igreja A, B. A igreja, é claro, que está preocupada não apenas na propagação, mas também com o ensino das Escrituras Sagradas. Durante algum tempo, quando nós saíamos para a evangelização, a preocupação nossa, a única, não era em trazer para a igreja onde nós congregávamos. Nós dizíamos: procura a igreja evangélica completa, por favor, mais próxima da sua casa. Mas hoje nós temos um cuidado de orientar. Procura também uma igreja evangélica mais próxima da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, aquela que tem como preocupação maior, como fez João Batista, em divulgar, em propagar a Jesus Cristo como mestre de excelência, como Cordeiro de Deus, como Salvador do mundo, como aquele que pode mudar, transformar as vidas das pessoas. Esses 2 discípulos, eles vão agora manifestar o desejo de seguir fisicamente a Jesus. No verso 39, aqui começa, diante desse questionamento, Jesus está convidando esses 2, venham, vocês verão, e a Bíblia diz que eles ficaram com ele, e era hoje para nós, às 16 horas, a hora décima. Irmãos, a Bíblia vai falar que esses 2 discípulos seguiram a Jesus, ficaram com eles. Muito mais, irmãos, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui a Bíblia está destacando que não só seguiram, mas ficaram com ele. Vivemos hoje o tempo da chamada apostasia, que é o abandono da fé, por pessoas que estão sendo levadas por ventos de doutrina, e dentre esses ventos de doutrina, que elas não precisam congregar, elas podem pegar a sua carteira de Cristo em casa como membro de uma igreja virtual e não estarem mais presentes. O céu será, irmãos, povoado por pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, pessoas que hoje vivem em comunhão na igreja e que viverão em comunhão nos céus. Não dá para viver um modelo diferente daquilo que nós aguardamos na eternidade. Por isso esses homens seguiram e ficaram com ele, entendendo, se encontramos Salvador, nele é suficiente para a nossa salvação. No verso 40 diz: André era um dos 2 que ouviram o testemunho de Jesus, proferido por João Batista, e seguiu a Jesus. Esses 2 aqui, irmãos, seguiram a Jesus, levaram pessoas a Jesus, e André vai levar o seu irmão. Às vezes, irmãos, nessa obra de evangelização é muito interessante. Você é capaz de ganhar alguém para Jesus que amanhã ele terá uma projeção maior do que a sua. Glorifique a Deus se isso acontecer. Quantos homens de Deus que foram impactados por uma palavra de alguém bem simples, por um folheto bíblico, e que depois, dentro dessa compreensão, foram bênção, frutificaram na obra de Deus, e assim eles deram muito fruto. Quem foi Ananias? A Bíblia não trata muita coisa sobre Ananias, mas foi o homem que foi lá orar para Paulo sair daquela cegueira. Foi alguém que Deus colocou diante desse homem, que é considerado para nós um dos ícones do Novo Testamento, alguém que foi tremendamente usado por Deus a ponto de sofrer por amor ao Senhor Jesus. No verso 41 diz: ele, André, encontrou primeiro o seu irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Meus irmãos, eu me lembro que quando me converti, o apelido do meu irmão era Timaia. Ninguém que tem esse apelido é fininho, não é? Mas meu irmão, com esse apelido, falei: Timaia, senta aqui, cara. Algo tremendo aconteceu na minha vida. Cara, sentei com meu irmão, foi uma das maiores e melhores experiências que eu tive, porque pude compartilhar com ele daquilo que Cristo fez
na minha vida. Irmãos, aqui quando fala que André aceitou a Cristo, que ele abandona o discipulado de João Batista para seguir o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele vai, compartilha com o seu irmão: olha, nós achamos aquele em que nós aguardávamos a sua vinda, o Messias, o Cristo, ungido, Emanuel, Deus conosco. André, irmãos, como falei, não foi um proeminente discípulo, nem pregador, mas foi alguém usado por Deus como um grande evangelista, que vai levar o seu próprio irmão, que vai levar aquela criança, aquele adolescente com 2 pães, com 5 pães e 2 peixinhos, para que Deus, através da vida e também daquilo que ele tinha em mãos, pudesse multiplicar para assistir, para atender uma multidão. 5.000 pessoas. Os judeus, nós vamos considerar por família aí 4 pessoas, em torno de 20.000. A Bíblia diz que de 5 pães e 2 peixes sobejou, ou seja, sobrou, recolheram, guardaram a provisão. Ali ocorreu um milagre, a partir da instrumentalidade de André, que entendeu que na obra de Deus nem todos nós talvez estaremos fazendo, exercendo uma função que seja visível, explícita ou notória, mas sim a relevância naquilo que nós fazemos para o nosso Deus. Uma oferta que às vezes ninguém tomou conhecimento, um folheto que foi entregue, nós não sabemos quando, mas que Deus operou a partir da instrumentalidade e também da disponibilidade em servi-lo. A Bíblia diz que ele vai levar o seu irmão até ao encontro do Senhor, dizendo para ele: nós achamos o Messias. No verso 42, irmãos, o último verso diz: André levou Pedro a Jesus, que disse: você é Simão, filho de João, agora você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O nome seu agora, o significado será pedra. O homem que titubeou diante do momento em que ele nega Jesus, Deus não está falando aquilo que ele era, mas sim aquilo que ele se tornaria. O interessante é que uma vida que foi transformada por Deus não leva em consideração o que nós somos, mas aquilo que nós poderemos ser nas mãos de Deus, instrumento de Deus, para a glória de Deus. E esse homem, pescador, titubeando na fé, muito momento afoito em responder, em agir, depois de Pentecoste, ele vai ser alguém completamente transformado. Essa pedra, que agora é alguém firme, é alguém que não é para ser confundido, como os romanos dizem, de ser o primeiro papa, mas sim alguém que tinha a convicção do seu discipulado, por quem ele tinha sido discipulado, mas, sobretudo, aquilo que Deus o tornaria em suas mãos. Um dos mártires do Evangelho, alguém que vai pregar com autoridade, alguém que vai ver pessoas sendo curadas pela sua instrumentalidade. Quero concluir, irmãos, nessa manhã, com a mesma pergunta que iniciamos no início da mensagem. O que vocês estão procurando? No verso 41, diz que ele, André, encontrou primeiro a Jesus, depois o seu irmão, a quem ele disse: achamos o Messias. Irmãos, nós já encontramos aquilo que nós procurávamos para preencher o vazio das nossas vidas, vazio esse, como diz Dostoiévski, que é um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Então, se nós já encontramos o que nós procurávamos, agora precisamos fazer como André. Quem já ouviu falar ou participou da Operação André? Levanta a mão, por favor. A Operação André, irmãos, era um projeto de evangelização onde a igreja crescia pelo mesmo fator que levou os discípulos a serem chamados e a evangelização iniciar após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, compartilhando com a nossa família, compartilhando com os nossos conhecidos, com o próximo, com aqueles que ainda
não foram alcançados pela graça de Deus? Quando nós fazemos essa pergunta que vocês estão procurando, é porque havia uma expectativa acerca da vinda do Messias, porém Jesus está agora se revelando a 12 homens e os chamando para uma obra que estaria confiando em suas mãos, sobretudo depois que ele fosse assunto aos céus. E esses discípulos, que outrora eram de João Batista, eles entenderam que o plano da salvação se consolida em Jesus quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, como assim havia predito João Batista. Se achamos o Messias, precisamos compartilhar prioritariamente, irmãos, com a nossa própria família. E no mês da família é que nós mais precisamos de investir com essa preocupação de compartilhar, como fez André, com seu irmão Simão, com toda a nossa família, que ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.